Às 06h18, a tela do meu celular piscou com o alerta da clínica. Falha de autenticação no pulso de Noah. O título do prontuário digital piscou em vermelho. Falha biométrica repetida. O relatório trazia a referência pulseira biométrica P203, mesma que o hospital usou na última semana. Eu podia ouvir o relógio do corredor marcando 0,7 segundos por minuto, minha respiração interrompida pela sombra de uma manhã que parecia comum e, ao mesmo tempo, insegura. No quarto de Noah, a luz pálida atravessava a cortina. Ele dormia de costas, a mão envolta pela pulseira que deveria protegê-lo. Peguei o relatório impresso na mesinha de cabeceira, dobrei-o com cuidado e guardei na pochete junto ao celular. Desdobrei a tela do meu celular para tirar uma foto do laudo. A margem esquerda trazia um carimbo que dizia "Confidencial" em tinta fosca, com assinatura ilegível. A foto, eu pensei, pode virar prova se precisar. No bolso do casaco, encontrei o recibo da última atualização da pulseira, com o código de lote e a data, 0404 06 e 12. Coloquei tudo em ordem, como quem verifica cada peça antes de mover uma peça maior no tabuleiro. Poucos minutos depois, liguei para o Dr. Henrique Ramos, médico da clínica de família, para confirmar o que o laudo dizia. O telefone tocou 3 vezes. Ninguém atendeu. Enviei uma mensagem curta. Preciso de confirmação sobre o laudo de Noah P203. Enquanto aguardava, conectei o pendrive que puxei da gaveta ao lado da cama e copiei o arquivo de atendimento anterior, tentando cruzar datas e horários. Não havia resposta imediata, mas o eco da minha própria voz repetia que cada detalhe importava. O que eu encontrei, quase de relance, foi uma etiqueta adesiva presa ao canto do prontuário. Código F112, número de série que não batia com o cadastro do hospital. Era uma pista simples, mas clara. Havia uma linha de dados que não devia existir ali. 2 horas depois, a casa inteira parecia suspensa entre ruídos de buzina e passos apressados na calçada. Recebi uma mensagem de texto cifrada, mas a mensagem foi apagada quase no instante em que apareceu. O trecho que ficou foi apenas uma sequência de símbolos, suficiente para me lembrar que alguém monitorava cada movimento meu. Guardei o celular na gaveta da escrivaninha, desliguei o volume da campainha e, para não despertar Noah, respirei fundo, prometendo manter Noah longe de qualquer dano que pudesse vir de uma falha técnica transformada em arma. O que era apenas uma suspeita se tornando uma possibilidade prática. Alguém manipulava dados biométricos para manter segredos. Foi nesse ponto que decidi agir de forma prática. Voltei à mesa, peguei o envelope de arquivo confidencial que a clínica mantinha na gaveta superior, peguei a chave de acesso que estava encostada na borda do estande de exames e deixei claro para mim mesma: se a pulseira funciona de modo incompleto, eu precisava de alguém externo que pudesse rastrear cada ligação entre clínica, pulseira e vigilância. Contatei Renata Alencar, investigadora particular, e enviei o pendrive com as evidências que já estavam em minhas mãos: o laudo com o carimbo, o código da pulseira, a etiqueta F112 e a foto do recibo com o lote. Renata não respondeu de imediato, mas eu já tinha a sensação de que não estava sozinha naquele caminho antigo de tentar navegar pelas linhas de dados para encontrar a verdade. Antes de encerrar a manhã, encontrei uma pista que não precisei procurar tanto. A sala de atendimento da clínica tinha a mesa ao lado, com uma pilha de papéis que, ao acaso, revelaram uma agenda de compromissos. Senti o peso de cada passo que dei naquela casa, em cada corredor da cidade, na investigação que mal começava. O que parecia simples, um erro de sistema, começava a soar como uma brecha, um ponto de entrada para algo maior e perigoso. No fim, deixei o que havia de mais concreto à minha frente: o print do laudo com o código de falha, a etiqueta F112, a data de 0404, 06 e 12 e o carimbo confidencial. Tudo isso colocou-me em alerta. Aquilo não era casualidade. Parecia uma peça encaixando em uma engrenagem montada para ocultar falhas de segurança de pulseiras e lucros de infiltração. Isso mudava tudo agora. Agora mesmo, eu segurava o envelope com o laudo dobrado quando Renata entrou na sala de reunião da clínica. Ela parecia cansada, mas firme. Abriu o laptop, mostrou-me a tela e apontou 3 linhas que não batiam com o que nos tinham contado sobre Noah.
O arquivo tinha sido arquivado em uma pasta chamada Casos em Andamento, sob o rótulo do prontuário dele, com timestamps que não fechavam. 3 documentos iguais, assinados pelo mesmo médico, com dados de pulso que não correspondiam ao histórico dele. Às 09h12, eu pedi para ver os prints no papel. No papel, havia uma sequência de leituras da pulseira biométrica usada na clínica. 2 leituras consecutivas, uma às 12h03 e outra às 12h58, ambas marcadas como teste de validação sem nenhum parecer clínico justificando o uso. No canto, uma observação em caneta. Acesso concedido pela equipe técnica, protocolo interno. Eu abri o arquivo digital e encontrei o mesmo registro repetido, com variações mínimas de hora, sempre sob a mesma assinatura do Dr. Henrique Ramos. Isso não podia ser coincidência. Mais tarde, ainda naquela manhã, liguei para Dr. Ramos. Ele respondeu rápido, mas evitou responder diretamente sobre as leituras anômalas. Disse que os protocolos de validação estavam em atualização e que tudo precisava de uma revisão, nada mais. Eu insisti. Perguntei sobre quem autorizava os acessos aos registros de pulso fora de hora. Ele desconversou, citando conformidade e auditorias, palavras sem rosto, sem prova concreta para o que tínhamos visto. Enquanto falávamos, Renata conectou o laptop a uma rede externa e iniciou o cruzamento entre as entradas do prontuário e os logs do software de pulso usado pela clínica. A tela piscou com uma evidência que não deixava dúvidas. Havia uma correspondência entre a identidade da pulseira usada e uma conta de acesso vinculada a um consultor externo da Ordem da Vigilância Privada. 2 horas depois, Renata me mostrou um segundo conjunto de provas. Um recibo de entrega lacrado, encontrado em um envelope esquecido dentro do armário do consultório do Dr. Ramos. O recibo trazia o código de barras da pulseira, o número de série do equipamento e a hora exata de entrega, 16h42. O que dizia o recibo? Pulso 214-758, liberado para faixa de teste, autorização apresentada. Não havia assinatura do responsável pela liberação no papel. Apenas um carimbo que imitava o formato de uma autorização interna, mas com o nome de uma pessoa que não era da clínica. A cada segundo, mais provas apareciam, e cada prova mostrava que a história não era simples. Isso mudava a percepção de quem tinha controle sobre Noah agora. Ao fim do dia, eu reuni tudo na palma da mão. As 3 leituras de pulseira, os prints com dados de acesso, o recibo lacrado. A cada peça, uma pergunta simples corria pela minha cabeça. Quem ganhou com esse truque de registros? Enquanto eu revisava o conjunto, Renata perguntou, olhando para mim: "Você colocaria a verdade acima da reputação da família?" A pergunta pairou na sala. Ninguém respondeu de imediato. Apenas o som dos elevadores e a buzina distante lembrando que a cidade não para. Logo depois, eu pedi uma revisão do histórico de Noah em relação aos acessos de pulso. O que emergiu não era apenas uma falha isolada, era um padrão. Várias entradas apareciam sem justificativa clínica, sempre em horários que coincidem com reuniões de auditoria ou com visitas da Ordem da Vigilância Privada ao prédio. Em certa linha do relatório, apareceu o nome de um consultor externo, com vínculo direto a uma consultoria de compliance, que por trás das cortinas alimentava o que chamavam de adequação de dados para favorecer quem pagava. A folha incluía um código de câmbio que não combinava com o protocolo da clínica, uma sequência que parecia ter sido inserida para criar a impressão de normalidade. Além disso, havia uma nota manuscrita ao lado do relatório que dizia, em letras tremidas, conferir assinatura. Muita coisa dependia de confirmar aquela assinatura. Na sequência, encontrei um modelo de laudo emitido pelo médico da clínica para outra família, com o mesmo formato de assinatura, o mesmo carimbo, o mesmo layout e, curiosamente, datas adjacentes que se sobrepunham com os horários das leituras que eu vira. A semelhança não era casual. Isso nos levou a um corredor de portas fechadas, onde o segredo parecia respirar com cada passagem de paciente. Renata me mostrou, num print, uma mensagem trocada entre o médico e uma pessoa de fora da clínica, insinuando que a pulseira poderia baixar o risco de alguns casos, desde que as informações não saíssem da sala. Nesse ponto, eu já tinha uma linha de ação. Peguei o telefone e liguei para Renata.
Precisamos falar com o Conselho de Ética da Universidade amanhã. Vamos apresentar tudo com documentação completa. Ela confirmou, mas acrescentou outra pista. Havia uma segunda clínica parceira, em outra região da cidade, que recebia os dados de Noah por meio de uma consultoria que vendia soluções de conformidade para quem pagasse mais. A ideia parecia absurda, mas as evidências não deixavam espaço para a imaginação. Tudo apontava para um circuito de dados que manipulava os pulsos e a história clínica para manter lucro e segredos. Isso mudava a guarda de Noah agora. O envelope, a planilha, o recibo, o e-mail, o print, tudo estava ali, alinhado numa linha de tempo que não aceitava dúvida. E a cada passo, o risco crescia. Se a verdade viesse à tona, não seria apenas a reputação da família que cairia, seria a própria estrutura que sustenta Noah. No fim do dia, eu segui com a convicção de que não podia recuar. A última página que Renata mostrou continha o que parecia uma assinatura dupla, com o carimbo de uma pessoa que não era médica, mas que tinha poder para autorizar acessos. Eu guardei o arquivo para não perder a evidência. Isso mudava a verdade que estavam tentando vender agora. O relógio marcava 20h18 quando nos preparamos para sair. No corredor, o som de passos apressados e o rangido do elevador ecoaram como se o prédio também soubesse que algo grande estava prestes a ocorrer. Eu me recolhi com Noah em pensamento, pensando no que fazer a seguir e em quem, de fato, detenia o controle da sua história. A última linha que li, sozinha na tela, era simples e devastadora. Noah estava cadastrado sob uma pulseira com autorização de alguém de fora da clínica às 16h42. Isso mudava a guarda de Noah agora. Agora, a tela do meu celular piscou. Acesso negado à base de dados da clínica. A tela ficou branca por um instante e o silêncio entrou alto no meu peito. Eu segurei o fone, respirei fundo e abri o pendrive marcado Pulseiras NTUV1.2. O log mostrava, em ordem cronológica, várias tentativas vindas de um IP interno, 10-23-11, horário 07h54 de ontem. Havia uma repetição. Cada acesso terminava com o recado igual: acesso negado. Renata me enviou prints da tela em tempo real. Ela dizia que a auditoria, conduzida pela Ordem da Vigilância Privada, examinava os dados de pulseiras sem aviso aos tutores legais. Mantive tudo registrado: mensagens, as capturas de tela, o PDF do log e o pendrive, tudo separado em pastas com nomes diferentes para evitar confusões. Reservei o pendrive na gaveta superior do meu armário, dentro de uma caixa com chave, junto com outros documentos sensíveis. O peso do segredo era maior do que a pilha de papéis que eu empilhava todo dia. Se esse material fosse vazado, a reputação da família poderia sofrer consequências graves, mais rápidas do que qualquer defesa poderia reagir. Então, eu fiz uma checagem simples. Confirmei o horário, confirmei o IP, garanti que as capturas tivessem data legível e que nada estivesse editado. Só aí, percebi que não era uma falha isolada, era um padrão, e aquele padrão apontava para uma montagem mais ampla. Às 08h12, eu já estava no consultório do Dr. Henrique Ramos, médico que assina os laudos que normalmente acalmam famílias. Doutor, preciso confirmar este laudo, disse eu, sem rodeios. Ele ergueu os ombros, pareceu medir cada palavra e respondeu com a cautela de quem sabe que o chão pode ruir. É legítimo, foi emitido com base nos exames realizados. Mostrei o carimbo de data na margem, 04/04/2025. A assinatura digital parecia a dele, mas havia uma inconsistência sutil. O número do registro não batia com a lista de atendimentos daquele mês. O médico soltou um suspiro curto. Isso é padrão. Às vezes usamos métodos para acelerar processos. Eu não aceitei apenas com palavras. Peguei o monitor e apontei para o log do sistema de pulseiras. Acessos repetidos, horários próximos, equipes diferentes, mas com o mesmo consentimento que dizia respeito a pacientes. Exigi uma cópia impressa do laudo, com registro de quem solicitou a emissão. Ele entregou uma folha simples com carimbo e assinatura digital. Não havia papel timbrado, apenas um código na linha final. Não houve explicação convincente para aquela discrepância. Eu escrevi, com letra firme, que o laudo poderia estar sendo substituído para não atrasar internações.
Saí do consultório com a decisão de não depender apenas de laudos. Precisava de verificação independente, de uma constatação que pudesse resistir a uma auditoria externa. A cada linha que eu revisava, a dúvida só aumentava. Se o laudo era falso, quem estava por trás e por quê? Noah, meu filho, observava tudo além do meu ombro, e a minha preocupação com ele tornava cada decisão mais pesada. Não era apenas sobre provas, era sobre protegê-lo daquilo que talvez a indústria de saúde não quisesse deixar exposto. Eu anotei tudo, pedirei novas perícias, pedi ao meu advogado que já se preparasse para a próxima etapa. Seja o que for, eu não recuei. Às 10h30, Renata Alencar chegou com uma pasta debaixo do braço. Ela não bateu na porta, apenas apareceu com o olhar de quem sabe que algo grande está prestes a acontecer. Dentro da pasta havia uma sequência de e-mails entre a clínica, a doutora Cláudia e a Ordem da Vigilância Privada. Assunto: pulseiras biométricas. Atualização de firmware. Data: 05/04/2025. Remetente: doutora Cláudia. O conteúdo dizia que a atualização era necessária para manter a conformidade com a nova regulamentação e anexava capturas de tela do painel de controle da pulseira que mostravam falhas de validação em determinados lotes. Havia também uma nota de serviço que mencionava a necessidade de aprovação externa para qualquer modificação do firmware. Entre os anexos, encontrei uma planilha com nomes de pacientes e as datas de ativação das pulseiras. Um dos logs apontava acessos vindos da clínica para a Ordem da Vigilância Privada, com trilhas de tempo que coincidiam com os horários de emissão de laudos. Renata recomendou cautela, mas disse que as evidências eram suficientes para iniciar uma investigação externa, desde que reuníssemos as assinaturas dos médicos e as autorizações. Eu coletei os arquivos digitais, encaminhei para o meu e-mail com cópias em 2 destinos e guardei o pendrive no bolso, para evitar que ele fosse esquecido na rua. Noah aproximou-se novamente e segurou minha mão com força. A verdade não pode ficar escondida, mãe. Eu respondi com um aperto mais firme. Não vamos recuar. Renata reforçou que as provas eram suficientes para iniciar uma investigação externa, desde que reuníssemos as assinaturas dos médicos e as autorizações. Se você acha que a verdade merece defesa, inscreva-se para acompanhar nesta jornada. Eu sentei na escrivaninha e revisei cada evidência. O log de acessos, as capturas, o e-mail citado, o laudo com assinatura que não batia. O peso da responsabilidade não diminuiu, ele ficou mais pesado. A pulseira não era apenas um gadget de saúde, era um elo entre controle, segredo e lucro. A ideia de revelar tudo começou a formar uma linha clara na minha cabeça. Não era apenas sobre a minha família, era sobre todas as famílias que enfrentam o mesmo tipo de silêncio. A cada passo, o tempo parecia ficar menor. O relógio marcava. As próximas horas seriam decisivas. Eu avisei Noah que não estamos sozinhos, que há pessoas que podem nos ouvir. Eu fechei a porta do consultório, conferi a cópia impressa do laudo, conferi as mensagens, conferi os horários de acesso. O caminho que se abriu era simples, embora difícil. Levar tudo adiante, com as provas, com os documentos, com as assinaturas, até o Ministério Público. Decidi abrir um processo contra a clínica amanhã. Agora eu via o código piscando no meu celular. O log do sistema de pulseiras biométricas da clínica indicava falha crítica. A leitura da biometria de Noah Martins não batia com o registro de entrada no turno da manhã. Em 07:12, a porta da sala de consultas abriu sozinha, sem que alguém da minha equipe tivesse autorizado. Tirei um print daquele registro e guardei no meu caderno com o horário marcado. A consequência direta era óbvia. Se alguém usasse aquela falha para tirar Noah dali, ninguém estaria protegendo a criança. Eu precisava entender quem poderia ter feito aquilo e por quê. Mais tarde, voltei à minha sala e encontrei uma pasta preta deixada na gaveta, com meu nome rabiscado na etiqueta. Dentro, uma planilha de auditoria interna com dados biométricos, listas de horários de acesso, identidades de funcionários e uma linha com o 07.12 repetido na coluna de acesso autorizado. Na parte de baixo, havia uma anotação curta. Acesso permitido com código de verificação 712. O print do peito da planilha estava marcado com o carimbo azul de aprovação,
igual aos meus laudos de ontem. Salvei a planilha em PDF, guardei o original na gaveta do meu armário e registrei a hora daquela cópia no meu caderno. Mais tarde, eu sabia, essa pista precisaria de confirmação, mas já comprometia a ideia de que a vigilância era apenas uma salvaguarda pública. No meio da tarde, Renata Alencar, investigadora particular que a família contratou, apareceu sem avisar, carregando uma pasta marrom que não deveria estar na minha mesa de trabalho. Disse apenas: há ligações entre a clínica, o pulso biométrico e a vigilância que precisam ser mentes abertas. Ela me mostrou uma folha com a assinatura de Dr. Henrique Ramos, médico da clínica, que supostamente emitiria laudos que camuflavam falhas do sistema de pulseiras. A assinatura parecia legítima, mas o carimbo de aprovação tinha uma margem estranhamente larga, como se fosse para outra instituição. Renata insistiu que aquela assinatura deveria passar por uma checagem cruzada com o protocolo interno. Enquanto falávamos, ouvi o ruído de passos no corredor e o ranger do elevador, sons que naquele momento pareciam prometer uma mudança de rumo. Eu perguntei a Renata se havia algum número de protocolo que pudesse nos guiar. Ela entregou uma nota discreta com o código AP400921 e disse que o documento ali não batia com o registro hospitalar. Com aquele papel, a investigação ganhava uma dimensão nova. Alguém da clínica tinha o controle de laudos e de acesso biométrico, não apenas de registros médios. E, mais importante, alguém queria manter isso oculto. Entre as minhas perguntas, uma permanece. Se o laudo for falso, quem realmente está ganhando com isso? Às 17h03, sente incerta a respiração. Eu voltei para a sala de arquivos. No canto da mesa, havia uma lista de fornecedores da clínica vinculados à Ordem da Vigilância Privada, com referências cruzadas a contratos de consultoria que nunca deveriam ter existido. Eu testei uma hipótese simples. E se o laudo de Henrique Ramos não dependesse apenas da assinatura, mas também de um carimbo de autorização que circula fora do hospital? Procurei a origem do carimbo na margem do laudo e encontrei uma anotação de envio para auditoria externa, Projeto Pulseira, com uma identificação de arquivo que não consta nos registros oficiais da instituição. A cada linha que eu lia, mais evidente ficava que alguém manipula dados para manter uma máscara de legalidade. A cada passo, a evidência me empurrava para uma conclusão. A pulseira biométrica, que deveria proteger Noah, poderia ser o elo de uma operação de vigilância que lucra com a percepção de controle. E eu tinha que decidir como reagir, sem pôr Noah em risco. A revelação veio em uma nota no rodapé do laudo. O carimbo não correspondia ao hospital, mas a uma empresa que não tinha legitimidade para emitir aquele tipo de autorização. O código de aprovação, anotado como AP400921, estava relacionado a uma firma fachada chamada Vetra S.A., registrada em uma esquina do térreo onde havia apenas consultorias de compliance de fachada. Isso mudava tudo. Não era apenas uma falha de sistema, era uma manipulação estruturada, com objetivos financeiros e de poder que alcançavam a rede de vigilância privada. Eu guardaria cada print, cada anotação, cada número e manteria Noah protegido com o máximo de cautela possível. Mas agora a dúvida deixou de ser apenas como aconteceu. A dúvida era: quem no interior da clínica, quem na ordem, quem na auditoria externa teria interesse em manter o segredo? E o próximo passo seria confrontar essa teia com as provas na mão, sem deixar que a verdade fuja novamente. A revelação, contundente, fechou o eixo desta parte. O carimbo no laudo não era do hospital, era da Vetra S.A., empresa fantasma vinculada à Ordem da Vigilância Privada. Isso já não era apenas uma falha de segurança, era uma conspiração que envolvia pessoas com poder para enganar autoridades e familiares. Agora, no saguão da clínica universitária, a tela do meu celular piscou com uma notificação que não deveria existir: inconsistência biométrica detectada. Às 07h14, o registro mostrou falha na pulseira de biometria do Noah. Fiz print da tela, guardei na pasta criptografada do meu telefone e juntei os papéis médicos que comprovavam o que o sistema tentava esconder. O corredor cheirava a álcool e café frio.
Alguém empurrava a porta de vidro sem pressa. Eu sabia que aquela falha não era acaso. Era um ponto de falha no controle do que estava sendo registrado sobre a minha família. Minha decisão foi simples: continuar registrando cada passo sem me deixar levar pelo conforto de uma explicação fácil. 2 horas depois, liguei para Renata Alencar, investigadora particular contratada pela família. Ela confirmou uma coincidência inquietante. Laudos emitidos pelo Dr. Henrique Ramos, médico da clínica de família, apareciam com horários que não batiam com as fotos anexadas aos prontuários. Renata pediu os originais do consultório, os carimbos e as assinaturas, para cotejar cada linha com o que o sistema registrava. Eu guardei a conversa em voz alta no gravador do celular, com backup no drive criptografado da nuvem. Registrei o horário da ligação, 0833, segunda-feira, pico de movimento para reclamações de pais e casos normais demais para desconfiar. A cada clique, sentia o peso da decisão que se aproximava. Não recuar, não deixar que a verdade seja envolvida pela burocracia. Mais tarde, no apartamento, Noah me olhou com olhos ainda cansados, mas fixos em mim. Eu percebi que cada passo meu agora poderia virar prova contra a mentira que tentavam vender. Eu perguntei a Renata sobre as ligações entre clínica, pulseira e vigilância, e ela mostrou uma sequência de prints: a assinatura digital do laudo com horário 09/02, o carimbo que bate com o relógio da recepção e um código de verificação que não correspondia ao número do protocolo. Eu guardei tudo com cuidado em uma pasta chamada Caso Lívia Evidências e anotei cada diferença no caderno de campo. Você já percebe que a verdade custa caro quando alguém tem o controle dos dados? Eu fiz essa pergunta a mim mesma e respondi em voz baixa. Sim, se quiser acompanhar o desdobramento, pergunte-se se você aceitaria pagar esse preço para expor a falha do sistema. Mais tarde, Renata entregou outra peça, uma foto de uma etiqueta colada na parte interna da pulseira de Noah, com o código 2049, e uma marca de que o laudo médico foi reenviado pela clínica para uma lista de destinatários não autorizados. Era uma evidência direta de manipulação de dados, não apenas de falha isolada. A foto estava salva no meu celular, na pasta Caso Lívia, com o horário de captura gravado como prova. A cada minuto que passava, o risco aumentava. Se esse esquema fosse descoberto, minha família seria exposta publicamente e eu perderia a luta pela guarda do meu filho. O som das buzinas na rua parecia mais alto quando eu concluí que não bastava observar. Eu precisava agir, registrar e confrontar. No fim da noite, eu me aproximei do envelope com as notas de Ramos, o relatório de Renata e a cópia do laudo com a assinatura adulterada. Eu ouvi o ranger do elevador de novo. Pensei no Dr. Ramos dizendo que tudo estava sob controle e encontrei a coragem para confrontar o que estava escondido. Se eles jogarem com o meu filho, eu não vou tolerar, disse em voz alta, registrando a ideia para não esquecer o tom. E então surgiu a pergunta que não quer calar. Você, se estivesse no meu lugar, aceitariam esse desgaste para buscar a verdade ou prefeririam manter tudo aparentemente estável? Se quiser acompanhar, inscreva-se para as próximas atualizações e veja como o custo da verdade se acumula. Eu sabia que o relógio não estava do meu lado. As evidências já estavam se conectando: o laudo, as assinaturas, os carimbos, as notas cruzadas, tudo apontando para uma operação bem mais ampla do que um erro de leitura. A cada passo, a relação entre a minha reputação, o sustento e a honra da família ficava mais tensa. E o que parecia ser apenas uma falha técnica revelava uma teia de interesses que não aceitavam o risco de exposição. Eles sabiam que eu não iria recuar. Eu apenas precisava escolher como expor a verdade sem colocar Noah em risco. Eles sabem onde eu moro. Hoje à noite vão aparecer. Às 07h14, a tela do meu celular piscou com a notificação da clínica. Eu estava na sala, segurando o celular com a mão que ainda treme. No visor, aparecia o título Laudo Médico Noah Martins e um anexo que prometia respostas rápidas. Eu abri o PDF e imediatamente reconheci o formato habitual. Cabeçalho simples, assinatura legível, carimbo de data e hora, tudo pronto para o prontuário. O papel saiu da leitura como quem respira fundo.
Notas curtas, números frios, nada poético. O que me pegou foi o que estava na última linha do carimbo: 0753 06 07 2026. Protocolo N 2003-98445. O laudo dizia que Noah estava estável, que a pulseira biométrica não apresentava falhas, que as leituras de batimento cardíaco estavam dentro da faixa esperada. Eu vi, em letras pequenas, a observação que qualquer juiz leria sem hesitar. Em caso de dúvida, confirmar com laudo complementar. E a assinatura, do Dr. Henrique Ramos, parecia cravada com tinta sólida, sem rasuras aparentes. Na mesma hora, abri o arquivo de fotos que tirei ontem, quando a sala de leitura do hospital ainda cheirava a álcool e a expectativa de resolver tudo de uma vez. A captura mostrava, ao lado do laudo, a tela do pulseiro do Noah piscando repetidamente. Leituras que divergem do que o papel afirma. A cada página, o relógio marcava um tempo diferente do carimbo da clínica. O que parecia uma confirmação começou a soar como contradição evidente. Eu sabia que uma calibragem de equipamento não bate com uma assinatura tão precisa. Algo não se encaixava. Pouco depois, Renata me enviou um print de conversa. A clínica mandando aceitar o laudo como está, sem checagem adicional, e uma referência cruzada com um relatório interno chamado de auditoria rápida, que sugeria uma atualização de protocolo para a pulseira. O recado era claro. Alguém na clínica empurrava o documento como se tudo pudesse se resolver apenas com a assinatura. Eu liguei para Renata. A voz dela, no fio, parecia mais calma do que minha mente, que já calculava cada risco. Ela disse que tinha acesso a um servidor de arquivos onde estavam as vias de envio dos laudos e que iria acompanhar o rastro de cada edição. Eu ouvi o ruído do elevador lá fora, o som de passos apressados no corredor da clínica, o cheiro de spray de desinfetante misturado com perfume de escritório. Tudo batia e tudo apontava para uma mistura perigosa de procedimentos não transparentes. Com esse conjunto de provas na mesa, eu precisei agir de forma direta. Eu fiz registros cruzados: hora do envio, data de modificação, assinatura, código de autenticação. Em 11 minutos, já tinha em mãos um print do log do servidor mostrando que o laudo foi aberto pela primeira vez em máquina com o ID da central de auditoria PulseMed Central 7. Achei, então, um detalhe que fez o coração acelerar. O carimbo de tempo no laudo não correspondia à hora de envio do arquivo pelo médico. Parecia ter sido inserido depois, para parecer legítimo. A discrepância era pequena, mas suficiente. Eu precisava decidir se exporia tudo naquele momento ou esperaria por uma confirmação ainda mais contundente. Eu sabia que não podia ficar parada. Enquanto pensava, Noah se aproximou da mesa, segurando a pulseira de biometria com as mãos pequenas, olhando para mim como quem sabe que alguém está jogando com as regras dele. Ele disse em voz baixa que o equipamento às vezes mostrava leituras corretas, e mesmo assim o papel falava outra coisa. Não era conforto, era alerta. Foi então que eu enviei para Renata uma ordem simples: vasculhar o log completo, verificar quem acessou o laudo e exigir o envio da versão original do relatório junto com as confirmações de integridade digitais. Pedi, claro, que tudo fosse registrado com data e hora exata, para não haver fuga de pista. Com todo esse movimento, eu senti o peso de uma decisão moral: manter o silêncio para não destruir a reputação da clínica, ou ir até as linhas de auditoria para provar que a verdade está em cada linha de código e em cada assinatura forçada. Comente se você acredita que a verdade precisa despedaçar o que parece estável, mesmo que tudo desmonte a nossa rotina em casa. Eu, porém, segurei firme a respiração e foquei no que é verificável. As evidências foram reunidas, as leituras cruzadas foram feitas, e o próximo passo era mostrar aos que precisam ver, sem deixar margem para o que não pode ser visto. Descobri ao final que o laudo foi gerado pela central da ordem, não pela clínica. O documento carregava o rastro de uma máquina de autenticação vinculada a uma rede de controle que já ronda nossas famílias há meses. Aquilo redescreve tudo o que eu imaginava. Não era apenas uma falha clínica, era uma falha institucional com consequências diretas para o Noah, para mim
e para o meu trabalho como professora que não pode recuar diante da injustiça. Agora, às 13h52, a tela do meu notebook mostrou acesso negado ao relatório médico que provaria as falhas do sistema de pulseiras. Salvei a captura de tela na pasta Provas Diário, com a data visível. No canto da tela piscava o código de erro 403. A mensagem era direta. Alguém havia bloqueado o arquivo crucial. Não havia como fingir. O arquivo sumira de onde deveria estar. Isso era a prova imediata de que o jogo já começara a nosso detrimento. Isso mudava a nossa estratégia de ação agora. 2 horas depois, deixei o apartamento e fui para a clínica da família, na Rua das Flores 310. Na recepção, tentei abrir o laudo antigo no terminal, mas apareceu o bloqueio igual ao da tela do meu notebook. Levei comigo a cópia em USB, etiqueta vermelha, intitulada Laudo Ramos 2006-26. No consultório, Dr. Henrique Ramos viu a tela e confirmou. A assinatura digital estava presente, o carimbo azul do hospital ao lado. Às 14h13, salvei uma foto da página com a assinatura digital em Provas, Laudo, Ramos, 12.626.1803.opg. Isso mudava a nossa estratégia de ação agora. Mais tarde, Renata Alencar apareceu com uma nova pista. Ela mostrou no celular o recibo 000541, emitido pela clínica, com o verso cheio de anotações. A anotação dizia: ligação entre clínica e a Ordem da Vigilância Privada, com o código RNAL 272 ao lado. Entre os papéis, um carimbo pequeno com as iniciais RH e a data 11/06/2026. Renata também tinha uma foto do print do servidor central, onde o IP 10.6.512 cruzava o registro do consultório com o banco de dados da vigilância. Noah Martins apareceu no corredor, segurou meu ombro e perguntou: Mãe, por que tudo isso parece tão perigoso? Eu respondi com firmeza: estamos apenas documentando o que está errado. Isso mudava a nossa estratégia de defesa agora. No corredor, o ambiente já fervia. O ruído das buzinas da avenida, os passos apressados dos funcionários, o rangido do elevador que parecia não ter fim. Renata sugeriu que eu reunisse todas as evidências em uma linha de tempo simples: laudo, recibo, log de servidor, assinatura, IP. Coletei o USB da gaveta, garanti a cadeado da pasta, fotografei cada arquivo em papel e preparei o envio para o servidor seguro. Eu sabia que cada minuto sem ação empurrava meu filho para mais longe da verdade. Noah observava cada movimento, como se calculasse o custo de cada decisão da mãe. A cada passo, eu lembrava do que estava em jogo: a guarda de Noah, a minha reputação, a integridade do processo. O relógio na parede começou a marcar o compasso mais rápido e a pressão só aumentou. O relógio da recepção marcava 15h10. Não temos mais tempo. Às 08h12, Noah atravessou a portaria da clínica de família e a pulseira biométrica dele falhou exatamente no corredor de acesso. O visor do meu celular piscou com o alerta: leitura não identificada. Eu li o código na tela, tirei um print, salvei no drive da universidade e guardei a cena na memória. Ninguém sabia que aquele simples erro abriria uma brecha para tudo o que estava por vir. Abaixo da tela, a buzina da rua já anunciava o trânsito pesado. Eu avancei pelo saguão, mantendo o passo firme, sem reagir ao que poderia acontecer a seguir. Às 11h05, Renata me ligou. Ela trazia uma planilha em PDF com ligações entre clínica, pulseira e vigilância. Dados de 02/10/2025, horários compatíveis com a leitura do servidor, nomes de médicos, códigos de laudo e um mapa de acessos que não se encaixava com a narrativa oficial. O arquivo mostrava que, quando a pulseira falha, há uma cadeia de permissões cruzadas com o servidor da Ordem da Vigilância Privada. Ela disse que havia salvo o print do log na pasta segura do notebook, com a marcação do relógio, 14h03. Eu abri o arquivo ao lado da janela do laboratório. O vidro tremia com o movimento da avenida. Anotei o número do protocolo, 669.021. Eu sabia que aquele conjunto de dados podia virar prova, se não fosse alterado. Às 12h15, Dr. Henrique Ramos apareceu com uma pasta de laudos.
O laudo médico no 41578, carimbado pela clínica de família, trazia a data 09/10/2025 e dizia que o pulso de Noah era compatível com o registro. O carimbo dizia conforme, o que, para quem acompanha o jogo de governos invisíveis, significava menos do que parecia. Ao lado, em uma folha solta, havia uma anotação que parecia ter sido feita às pressas. Acesso autorizado pela administração interna. Pulseira indisponível. Eu comparei com a planilha de Renata. Havia divergência. O código do laudo não constava no registro de logs do servidor central. Eu fotografei a inconsistência, guardei a imagem no drive com a hora marcada, 12h16, e guardei as mãos frias no bolso. Às 13h40, Noah me puxou ao redor da mesa da cozinha. Ele não chorou, apenas disse com a voz baixa: "Mãe, eles podem distorcer a história para nos manter quietos." Eu afirmei: "Nós vamos provar a verdade, sem colocar você em risco." Ele assentiu devagar, encarou a tela do celular e deixou claro que não confiava em ninguém que falava em nomes grandes. Enquanto ele falava, eu escrevi 2 linhas no bloco de notas: log de acesso alterado e pasta segura, print da tela. Não era poesia, eram fatos que se somavam. Às 15h20, Renata ligou novamente. Ela entregou uma segunda peça de evidência, um print do painel de logs do servidor central com a linha de tempo mostrando 2 acessos simultâneos em horários próximos, um deles com a leitura da pulseira de Noah tendo sido conflictual e logo em seguida acesso concedido para uma pessoa não autorizada de uma sala adjacente. O print trazia o dial de segurança, a data e o código do usuário que fez a leitura. "Isso prova que houve manipulação", ela disse, sem rodeios. "Não é erro de software, é intervenção humana." O som das teclas ecoou na sala ao redor. Eu escutava até o ranger do elevador no andar de baixo, e a evidência ficou inegável. Às 16h32, eu reuni tudo: o print da falha, o print do log com acesso não autorizado, o laudo que de alguma forma aceitava o que não deveria, a planilha que ligava a clínica à vigilância. Eu guardei os arquivos nas pastas diferentes, unidos por uma linha de horário que não deixava dúvida de quando cada coisa aconteceu. Eu escrevi em voz alta: "Vou levar isso à defesa da família amanhã." A frase ficou suspensa no ar, porque se há alguém que pode levantar a verdade sem afogar Noah no processo, esse alguém sou eu. Àquela altura, a pressão já não era apenas reputação, era o dinheiro da mensalidade, era o sustento de Noah, era a integridade da escola que andava na corda bamba entre o que é oficial e o que é correto. Eu senti a mão de Noah no meu ombro. Ele não disse nada, apenas respirou fundo. O som das buzinas lá fora parecia mais pesado do que o habitual. O cheiro de escritório, o perfume que vinha da clínica ao lado e a nota cortante de desinfetante no corredor combinavam com o peso das decisões que teriam de ser tomadas. Com a evidência consolidada, chegou a hora do passo direto, sem rodeios. Eu escrevi a frase que não admitia recuo: "Vou expor tudo publicamente, com o apoio do Ministério Público e da Promotoria de Defesa dos Direitos da Família." Não é um grito, é uma constatação. Não aceitaremos mais que manipulem dados biométricos para fechar o cerco contra quem busca a verdade. Com isso em mente, eu roto o silêncio com a veracidade das provas, sem prometer milagres, apenas uma linha de ação. Juntarei a defesa formal amanhã, com toda a documentação já organizada. Com isso, o relógio pareceu acelerar. O barulho da rua chamava para uma corrida que já começava agora. O que ficou claro, ao fechar este trecho, é que o jogo não acabou aqui. O relógio corria contra nós, e mesmo que a lei ainda tente nos dar uma rédea, cada minuto perdido era um risco aberto para Noah. E é aí que entra a minha decisão. Eu sigo adiante, porque a verdade não pode ficar presa em notas, laudos e planilhas. Eu sei onde está o próximo passo. Com isso, eu digo a mim mesma, aqui e agora: eu vou falar com o advogado amanhã cedo e levar a evidência ao público, mesmo que isso signifique enfrentar a ordem da vigilância privada de frente. Com esse passo, deixo claro que não recuo, que não aceito imposições veladas, que não permitirei que a verdade seja engolida por burocracia. O tempo não espera e o tempo não perdoa. O relógio marca 17h58, quando eu encerro a minha decisão com uma nota final.
Eu vou agir hoje, sem hesitar. Essa é a minha linha de ação, minha linha de defesa, minha promessa de que a verdade da família permanece intacta e que ninguém, por poderosa que pareça, vai encobrir falhas que colocam Noah em risco. A próxima etapa já está marcada. Amanhã, defesa formal, apresentação de provas, questionamentos diretos. E o que vem a seguir? A resposta está em cada documento que guardo, em cada print que não apagam, em cada conversa que não podem silenciar. O tempo está contra nós, mas não nos vence. Não ainda. Agora, o áudio enviado pela Renata chegou no meu celular e não havia como fingir que não era crucial. Ela disse sem rodeios. A clínica tinha registrado um acesso incomum no sistema de pulseiras. Às 02:18 de hoje, no servidor da clínica, houve um log com data e hora exatas. 2307-1510, usuário admin, IP 192.168.5.72, pulseira P4578, desativada por 7 segundos. Renata repetiu, isso não é erro de interface, é manipulação de dados. Eu ouvi de novo. Tranquei a porta do quarto, abri o bloco de notas para anotar cada detalhe e guardei o áudio em uma pasta criptografada com senha forte. A gravidade era objetiva. Alguém sabe o que foi feito com meu filho e com meu próprio histórico. Fiquei com o print da tela aberto na minha cabeça. Na foto, a barra de tempo mostrava exatamente o momento do desvio, 23:07, com o status desligado, registro de acesso ao servidor sob o rótulo Pulseira ID P45798. Li o rascunho do log de alterações. Desativação temporária de serviço biométrico para pulseira de paciente. Não havia assinatura humana visível, apenas o rastro de máquina. Eu tinha 2 caminhos claros: confrontar a clínica publicamente ou coletar mais provas para não reagir na defensiva. Eu fotografei a tela da minha memória com a câmera dos meus olhos, e o peso de cada linha serviu como lembrete de que a evidência era minha única proteção. Renata enviou mais uma peça. Um e-mail codificado com um link que levava a um arquivo hospedado num servidor terceirizado, supostamente para evitar rastreamento direto. O que abriu foi um registro de conversa entre Dr. Henrique Ramos e uma figura sob sigla Vigilância Privada, que no corpo da mensagem falava de paciente com pulso monitorado e de conformidade para manter o segredo. O tom era técnico, mas as palavras cortavam como lâminas, ficar de olho e manter isso fora do radar público. Eu peguei o print do quadro de chat, o horário aparecia, 01:13:15:10, e guardei tudo em um cofre digital separado do restante. A evidência era própria. O que alguém faz nos bastidores não fica menos perigoso só porque está em linhas frias de código. Noah entrou na sala com o rosto tenso e olhos que não me olhavam diretamente. Disse que tem sentido que alguém observa a escola onde ele passa, que tem gente que observa a clínica, a rua, o movimento da porta do meu apartamento. Não foi frase de conforto, foi inquietação prática. Eu não o consolidei. Em vez disso, perguntei se ele reconhecia algum número no bilhete que apareceu ao lado do meu celular quando eu cheguei em casa. Ele balançou a cabeça e não disse nada de útil. Apenas apertou a mão contra o próprio pulso, como se buscasse ali algum talismã contra o vazio que cercava tudo. A relação entre o que eu fiz e o que ele percebeu ficou visível. A distância entre a casa onde vivemos e o que a vigilância pretendia nos impor era cada vez menor. E Noah já começava a entender que a proteção dele dependia da minha decisão, não da lei. Eu então decidi que não poderia depender apenas de relatos. Liguei para Dr. Ramos em busca de uma explicação médica fundamentada que explicasse por que a pulseira, crucial para o caso, mostrava esse comportamento anômalo. Ramos respondeu com cautela de quem sabe que o que parece médico pode soar como arma jurídica. Ele disse que o sistema de pulseiras poderia ter falhas de firmware e que, em certos casos, acessos com admin poderiam ser simulados para testes, mas que isso não explicava por que o registro foi feito com uma saída manual de desativação. Pedi a ele para emitir um laudo independente se possível, para sustentar o que Renata já suspeitava. Há falhas que não podem ser mascaradas pela aparência de conformidade. O médico concordou, mas advertiu que qualquer laudo adicional traria também perguntas sobre a integridade de quem pediu o laudo.
Eu guardei a conversa também, registrada pela linha de voz, para não deixar espaço para desmentidos. Mais tarde, Renata me apresentou uma rota de ação. Vamos reunir todas as peças, cruzar com o histórico médico do Noah e confrontar a oficialidade da clínica com o conjunto completo de provas. Eu concordei, mas só se tivesse certeza de que cada passo que eu desse não me colocaria em uma situação de armadilha legal. O relógio continuava correndo. Cada minuto que passava era um elo a mais na corrente que nos puxava para uma tempestade de consequências. Não era apenas uma batalha entre mãe e instituição. Era a batalha pela verdade que poderia reverter um enredo de privilégio às escondidas. Eu intensifiquei a verificação dos arquivos, números de protocolo, carimbos, horários de envio, tudo que eu pudesse transformar em prova sólida para quem, de fato, merecia ver. Foi quando chegou a primeira linha direta de ameaça. Uma mensagem curta, mas inequívoca, apareceu no meu celular. Se você falar, o relatório do caso 4829 fica público hoje à noite, com seu nome e o do seu filho anexados às informações confidenciais. A frase quebrou o silêncio que eu tentava sustentar e transformou o medo em um motor prático. Eu não recuaria, mas precisava agir com método, porque cada ação que eu tomasse tinha o poder de mexer não apenas com a minha reputação, mas com o futuro de Noah e com a minha própria carreira. A cada passo, a evidência empurrava a história adiante. Eu tinha os prints, eu tinha os horários, eu tinha as conversas gravadas e agora tinha a própria ameaça como prova de que tudo não passava de uma rede de controle que precisava ser desmontada. Você não ficaria duvidando, não é? Você também perceberia que o preço de qualquer decisão está na balança entre acionar a litígio de forma visível ou construir uma defesa que esforcesse menos a família. Eu, porém, já havia feito escolhas que ampliavam o meu espectro de ações. Contatei Renata para consolidar as provas, organizei os documentos médicos com o cuidado de não queimar fontes e preparei Noah para o que viria pela frente sem expor demais, mantendo a linha de comunicação com o médico de família sob controle. E ainda assim, a cada minuto, a cabeça insistia em uma pergunta prática: quem está por trás dessa manipulação de pulseiras e dados? Isso não é ficção. A pulseira biométrica, que deveria proteger a família, tornou-se, aos meus olhos, uma ferramenta de pressão. O que eu registrava a cada passo era uma evidência de que o sistema precisa de supervisão real, não apenas de supervisão pública vazia. O que eu aprendi até aqui é simples e duro. Quando as instituições falham, a fé na lei não pode ser a única proteção. A verdade tem que estar documentada, intocável e disponível para quem cabe julgá-la. Além disso, a necessidade de agir com rapidez é parte da própria ética que eu defendi ao longo da vida. Ensinar sem ilusões, orientar sem hesitar, proteger sem prometer ilusão. E então eu ouvi de novo o som da cidade lá fora. Buzinas, passos apressados, rangidos de elevador. O cotidiano não diminuía. Ele insistia em seguir em frente, assim como eu preciso seguir. Minha decisão é clara, porém pesada. Não vou recuar diante de quem transforma a vulnerabilidade familiar em moeda de troca. O que vem pela frente dependerá de cada prova que eu mantiver sob controle e de cada acordo que eu for capaz de manter sem trair quem depende de mim. A próxima linha é inevitável. A investida que vem exigirá que eu escolha entre proteger Noah a qualquer custo ou ceder a uma ameaça que já está dentro de casa. A mensagem bateu outra vez. Eles sabem onde moro. E com esse fato, a história se aproxima de uma linha que não volta. A cada respiração que eu dou, o mundo pede que eu mantenha a cabeça fria e que eu tenha clareza sobre o que tenho nas mãos. Não estou sós. Renata está comigo, Dr. Ramos continua a oferecer um caminho médico, e Noah, mesmo hesitante, está comigo na decisão. A linha entre proteção e permissões se tornou tênue, mas não me afastou do objetivo maior. Provar que a verdade da nossa família não pode ser apagada apenas por uma auditoria falha ou por uma pulseira que não funciona como deveria. O relógio, esse invisível, conta não só o tempo, mas o preço de cada decisão que ainda vamos tomar. Agora, com o peso da ameaça sempre pairando, eu preparo a próxima jogada com cuidado cirúrgico.
consolidar cada prova, assegurar que cada arquivo tenha uma trilha auditável e, sobretudo, manter Noah seguro enquanto eu exponho o que precisa ser exposto para que a justiça tenha condições de agir. A cidade respira o ruído das ruas, e eu respiro o compromisso de não permitir que uma falha institucional defina o destino da nossa família. Se eu falhar, o custo não será apenas meu emprego, será a segurança de Noah, a minha reputação e o futuro de tudo que eu sempre lutei para manter estável em meio ao caos. Frase contundente que acentua o preço da próxima decisão. Agora, abri o envelope marrom na mesa da cozinha. A data carimbada era 04/01/2025. Dentro, havia uma cópia do laudo assinado por Dr. Henrique Ramos, com o carimbo da clínica e a assinatura borrada. Ao lado, um print do sistema, o pulso biométrico de Noah, registrado como ativo a 0213, com o código de protocolo 4C7885-19XL ligado à pulseira. Junto, uma nota em papel simples. Verificar com urgência. Se alguém encontrasse isso, poderia ligar o pulso ao que aconteceu naquela madrugada e justificar uma decisão drástica. Eu guardei a cópia original na pasta cinza e tirei uma foto de tudo para ter prova permanente. Fotografei tudo com meu celular a 0615 e enviei para Renata Alencar com uma mensagem objetiva. Prova entregue. Confirme recebimento. Em segundos, ela respondeu pelo chat. Traga os originais para o meu escritório hoje, às 08h30. Não compartilhe com ninguém ainda. Eu já sabia que qualquer divulgação poderia colocar Noah em risco. Peguei as cópias digitais, coloquei na pasta e segui para o prédio onde Renata trabalha, ouvindo buzinas na rua e o rangido do elevador. No elevador, Renata mostrou outro arquivo, o registro de transferências de dados que saiu do hospital para um servidor externo. Timestamp 02.46. Destinatário. Ordem da Vigilância Privada. Era o que a clínica jurava não existir. O arquivo vinha com nomes de usuários e o hash da transação. Ela apontou para a tela do notebook. Eles fazem isso para encobrir falhas do sistema, não para cuidar das crianças. A evidência mudou o jogo de forma abrupta. Eu guardei a tela como prova 10, renata.ng, e a trouxe comigo, sabendo que cada linha poderia ser usada contra o que eu estivesse tentando provar. Saímos para a rua novamente, o ar úmido da manhã entrando pelos prédios. Eu ouvia o barulho de passos apressados e o som de uma buzina distante. Renata me lembrou baixo que há uma rede maior por trás dos laudos, dados cruzando clínicas, escolas, serviços sociais. Eu liguei para Dr. Henrique. Pedi esclarecimentos diretos. Ele disse que não havia nada a esconder, que era tudo procedural e que eu devia confiar na medicina. A conversa foi fria, profissional, sem promessas. Enquanto falávamos, recebi um segundo conjunto de documentos. A carta de liberação com assinatura holográfica, que, segundo Renata, não batia com o carimbo do dia anterior. Eu os comparei e confirmei. As datas não estavam mais alinhadas com o que o hospital afirmava. Foi nesse intervalo que Renata apresentou outra pista. Uma pasta com dados médicos cruzados com cadastros de uma criança desaparecida. Noah aparecia em 2 cadastros diferentes, vinculados ao mesmo protocolo de pulseira, com datas de nascimento que não batiam entre si e com uma discrepância de sexo em um dos registros. A pulseira, segundo os arquivos, era comum a várias famílias, cada uma com um código semelhante ao de Noah. A evidência era direta. Aquilo não era uma exceção isolada. Era parte de um sistema maior, projetado para facilitar a transferência de dados entre unidades e justificar medidas de controle. Eu ouvi o carro passar e a minha respiração ficar mais curta, porque cada detalhe apontava para uma conclusão brutal. A família toda estava sendo tratada como caso de estudo. Durante a tarde, o confronto ganhou peso quando Renata admitiu que recebeu instruções de alguém da própria clínica para regularizar casos que ameaçavam a reputação da ordem. Doutor. Henrique confirmou que forneceu laudos com falhas intencionais para evitar que a rede de vigilância perdesse credibilidade, mas disse que não sabia quem puxava as cordas por trás dele. Eu, porém, não aceitava esses disfarces. Carreguei comigo os papéis, o print do servidor e a gravação do meu celular onde Renata dizia: "A gente não pode deixar tudo exposto agora." Eu respondi em voz baixa:
Não vou fingir que não vejo. No fim do dia, Noah me segurou pela mão, procurando segurança onde só havia perguntas sem resposta. Aqui, a revelação que redefine tudo chegou sem verniz. A pulseira biométrica, que deveria manter Noah seguro, não era apenas uma ferramenta de proteção. Era a chave para um banco de dados gigante que cruza famílias inteiras na cidade. O laudo que eu defendi como prova da verdade não é único. Ele faz parte de uma engrenagem que legitima a vigilância de pessoas comuns. O print da transferência não é apenas uma irregularidade contábil, ele prova uma transferência de controle, uma migração de dados que permite que a ordem manipule decisões, mesmo quando não há crime comprovado. E agora, tudo o que eu acreditava, inclusive a minha própria história com Noah, passa a estar sujeito à dúvida. Isso muda tudo agora. Se você quer acompanhar o desfecho dessa batalha contra uma estrutura que transforma famílias em números, inscreva-se para receber as novidades e acompanhar os próximos passos. Quero você do meu lado quando as peças finalmente caírem. A verdade final que redefine tudo está na minha mão. A assinatura não era de Henrique Ramos, nem o laudo era apenas sobre Noah. O que eu descobri é que cada laudo, cada pulseira, cada transferência era parte de uma mira maior sobre mim e sobre meu filho, e não há mais volta.